Agora, voltando falar sobre Estados Unidos, para a gente voltar a esse assunto legal, a gente falou sobre medicina, falou sobre um pouco sobre a história de vocês, sobre escola, sobre tudo. Qual foi o momento no Brasil, tirando, né, da documentação, que vocês falaram assim, poxa, chegou o momento da gente buscar algo melhor para nossa família? Qual foi esse momento? Quer falar? Então, na verdade, além da própria urgência por causa do tempo chegando, a gente sempre teve essa conversa, né, de será que valeria a pena a gente ir e tal? Porque apesar da gente ter uma boa vida no Brasil, a gente sempre teve grandes preocupações no Rio de Janeiro, principalmente. Né? De ter medo de ir para certos lugares dependendo de certas horas. A gente não tinha uma rotina muito estabelecida, então eu ia para a cirurgia num outro bairro e ter que voltar de madrugada. Então eram coisas que deixavam a gente sempre muito tenso. Os filhos sendo criados em bolhas, né? Minha filha indo para a escola, o filho indo para a faculdade, não podendo sair daquilo ali, não podendo ir sozinho, tem que sempre estar acompanhado, sempre com alguém. Cada vez mais a violência chegando muito perto. Vocês chegaram a ter carro blindado? Chegamos a ter. Durante um tempo, já agora mais pro finalzinho, mas era outra coisa que no Rio de Janeiro, dependendo para onde você ande, é imprescindível. A gente ver pessoas próximas a nossa sofrer violência. Então, isso sempre foi uma coisa que a gente comentava, mas a gente tentava normalizar, como se aquilo ali fizesse parte... isso aqui é Brasil, isso aqui é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é assim mesmo, aquela famosa frase, Rio de Janeiro não é para amador. Né? Então, você conviver com aquilo ali e achar que aquilo é normal. Na minha formação, ver baleado de fuzil, e isso não era uma coisa eventual, era constante. Então, isso sempre foi uma das coisas que a gente sentava às vezes para conversar, se é assim que a gente quer criar nossos filhos. Então, isso que fez a gente ir crescendo, mas com a dificuldade de tipo, a gente vai para lá, a gente não vai poder exercer a nossa profissão, ou quando puder, vai demorar um tempo. Como é que a gente vai conseguir criar essa estrutura para manter? Então, isso era o que acaba também empurrando mais para frente, empurrando um pouquinho para frente, até que chegou uma hora que a gente falou que a gente vamos ter que ir e vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu alguma situação assim pontual para vocês, o gatilho bater com força? A gente teve um amigo que sofreu um sequestro no Rio. Alguns médicos começaram a apanhar. E assim, chegando perto da gente, né? Então a gente conhecia a gente... Desculpa até cortar, porque a gente... Sem brincadeira. Essa semana, eu ouvi umas 6 entrevistas. Das 6, 5 carioca. E é a mesma história. Sempre comprou o carro blindado pro final e começou a ver que um foi a tentar ser assaltado, o cara tirou o vidro blindado, a pessoa tava com a família. A outra era grávida e também carro blindado, o cara viu que era blindado, foi embora, desesperou. O outro que já tava, que você falou, vivendo numa bolha de um condomínio, que o cara não podia sair para lugar nenhum, o cara não pode ir pra praia, não pode viajar. E outra, ela tinha me falado uma coisa que me marcou, que ela falou que ela tinha 2 crianças pequenas, que antes de chegar no lugar, já soltava o cinto. Eu não botava. Olha aí. Elas andavam com uma pessoa atrás, porque era mais fácil minha filho ser assaltado que ficar na cadeirinha. Uhum. Então, totalmente errado, mas ilógico até. Mas mediante aos fatos, não existem nem argumentos, sabe? E o Rio de Janeiro é uma coisa muito, eu não sei nem, é muito caótico, porque a gente, como carioca, a gente ama, por isso que a gente fala, a gente é criado ali, mas ao mesmo tempo a gente vive outros Rio de Janeiro que muitos turistas nem sabem o que é, né? E quando a gente está lá na nossa conformidade, tá tudo bem, a festa é maravilhosa, não sei o quê, mas a gente vive numa bolha. A gente não... Sabe? E quando vai viver alguma coisa parecida com a sociedade, você se espanta loucamente, né? Aí perguntam para mim, gente, você saía muito no Brasil? Gente, a gente estava no Rio de Janeiro. Assim, era tudo no condomínio, estudar no condomínio, amizade do condomínio, era tudo muito isso. Você não tem o direito de ir e vir. Que sair à noite, não sei que horas, né? Não dá mais. Não dá mais. Acho que não tem um pai, não tem uma mãe que não pensa sobre isso todos os dias, sabe?
E se tem dinheiro é problema. Se não tem é problema. Se tem... Agora a gente está vendo uma transição, porque quem tem muito dinheiro está saindo, não tem como ficar mais, porque agora a gente está num estado de falência do Estado há muito tempo, talvez mais um governador vai ser preso. Então, assim, falência total. O Brasil está vivendo uma crise econômica muito séria, e aquele circo todo, pão em circo, não faz a menor cabimento. Mas a gente começa a entender o que é a liberdade novamente quando a gente está aqui e a gente olha agora para a televisão e fala, meu Deus. E quando a gente está lá, a gente não percebe, sabe? É tipo, sabe o sapo pulando em água quente? Vai se acostumando, é assim mesmo, assim mesmo. Só que quem estava preso éramos nós. E sempre vai estar, isso não vai melhorar. Tende a piorar, sabe? Tende a piorar. Então, eu tenho vários amigos vindo para cá, para o Brasil, para os Estados Unidos, nesse novo ano. Europa também, Portugal, Itália, porque não tem como mais, ou se não, mandar os filhos. Porque pelo menos se sequestra a mim, sabe? Não meus filhos. E é isso que tem que ser feito, gente. A gente tem que dar garantia para os nossos filhos. Eles não pediram para nascer do pai X, Y, sabe? E por mais que a gente faça esse esquema, o bandido hoje também tem esquema dele. Por isso que ele tem essas facções criminosas aí, entende? Não é para amador mesmo. Mas a gente você não acha que sabe. isso tem a ver com corrupção, com problema? Totalmente. É um problema bem mais fundamental, bem estrutural, sabe? O Brasil vem de dificuldade. Vem do centro e vai... Sim, você não tem como. É muito fácil você dominar quem não pensa. Uma pessoa que não só não pensa, mas quem precisa daquilo ali para hoje. Então, quem prometer que vai te dar isso aqui agora é o cara que vai... Não é o cara que tem o projeto de, daqui a 10, 15, 20 anos vai estar todo mundo comendo bem, com carne na mesa, etc. Mas não. Eu vou te prometer que amanhã você vai ter um pedaço de carne. Aí você tem que receber o seu pedaço de carne, você votou lá, vendeu o teu voto, e aí você resolveu. Só que você não vai ter o segundo pedaço de carne. Não tem um projeto de melhora. Então, e a gente vê isso cada vez pior. Estrutural e independente de governo atual, governo passado, a gente vê que é só essa venda de uma falsa esperança e sem um projeto de futuro para o Brasil. Para onde você queira criar os seus filhos, aonde o seu filho vai ter um futuro, uma estabilidade. Então, eu acho que o grande problema do Brasil é esse. Independente de política, independente de Bolsonaro, independente de Lula, a gente não tem um partido, mas o Brasil falta projeto. O Brasil o que a gente vê hoje no Rio Grande do Sul, assim, é uma coisa que acontece há anos. Em 41 teve uma inundação parecida, em setembro teve um outro alagamento que destruiu parte. A gente estava vendo uma entrevista de um empresário de uma fábrica de vidros, que em setembro ele perdeu tudo, ele remontou a fábrica e agora perdeu tudo de novo. Então, assim, não existe um projeto de... Cara, por que isso acontece? O que a gente pode fazer para tentar prevenir isso? Será que a gente está com as cidades ou aquele local onde está construído, onde tem aquela comunidade, onde tem aquela área industrial, será que ela está construída num lugar certo? Seguro. O que custa para a gente mudar isso aqui, para botar num outro lugar onde não possa acontecer? O que a gente pode fazer para melhorar a violência? O que a gente tem que dar? É educação? É saúde? O que sabe? Não existe esse tipo de discussão. Até porque é muito fácil, de novo, você dominar esse povo que precisa de alguma coisa, então ela vai acabar indo para quem está prometendo ali naquele momento. E o Rio de Janeiro é muito isso. Não é à toa que a gente tem aí 6, 7 governadores presos. Isso, que triste. É muito complicado. E numa descendência, um lugar que foi capital do Brasil, e desde muito então rico. ele vai perdendo muito. É que não estou falando de 4, 5 anos. Eu estou falando desde que o meu estado deixa de ser capital do país, ele vai perdendo, né, financeiramente. Só que ele tem um turismo muito forte, né? Tem o Rio acho que não acabou exatamente por isso. Porque ainda turismo, tem os apelos do turismo. Porque é muito bonito mesmo. É legal. Porém, é assim, se eu tirar aquela população no risco, ela não vai me dar voto. Eu não vou abrir licitação, eu não vou ganhar dinheiro. Para que eu vou tirar eles dali? Sabe? Vou deixar a pessoa construir
né? Sem um engenheiro, sem nada. Começa uma casinha, 2 casinhas, 5 casinhas, 10 casinhas. E daqui a pouco a prefeitura vai lá e coloca poste de luz. Ela asfalta uma rua e cria uma comunidade. Aí depois vai dizer que não viu. Pelo amor de Deus. Você não viu aquilo acontecer, se aquilo ali é premeditado, gente. Pelo amor de Deus. Não tem estrutura de caos, sabe? A gente viu agora o que aconteceu no Rio Grande do Sul e o que acontece no meu estado todo janeiro. Será que vai deslizar na região serrana? Será que a Baixada vai entrar? E entrou água, meu amigo. É o curso do rio, ele vai continuar entrando e é isso, sabe? E não adianta você ficar vendo as pessoas carentes comprando tudo de novo, fazendo prestação, movimentando o mercado, mas sem ter nada. Ela não tem garantia de nada, sabe? Então, é sofrimento o tempo todo. Então, você não tem como blindar seus sentimentos quanto à realidade, sabe? E chega uma hora que você não quer mais ir contra nada. Você chega, fala, não, cara, eu... Já encheu, já. Já deu. Eu não vou mudar nada. Aqui. A gente conseguiu chegar até aqui. E aí, será que a gente quer que o nosso filho passe por isso também? Então, essa era a grande coisa que fazia a gente sempre pensar e vir para cá. Nem era por causa da gente, mas sim por causa dos filhos. Agora, como pai, eu vou falar isso na minha experiência, tá? Eu vivi a vida toda, eu sempre fui de classe média baixa. E quando eu tive alguma coisa na vida, eu vim para cá. A minha concepção, né? O que eu penso, eu falo assim, poxa, como meu filho não passou, minha filha não passou nada do que eu passei, eu fico pensando no meu psicológico, em imaginar como eles veriam o mundo, porque eles já têm facilidade de tudo. O que eles querem comprar, a gente consegue. O que eles querem, a gente consegue comprar. Não é porque a gente está querendo dar para eles tudo que a gente não teve. Isso na minha mentalidade, tá? Mas porque eu falo assim, hoje eu tenho condição de comprar. Se o meu filho quer um carrinho do Hot Wheels, é R$1,25 no Dollar Tree. No Brasil é 10 conto. Entendeu? Quem é que vai ter R$10 para ficar toda semana comprando um carrinho para uma criança? Ou um velotrol, uma bicicleta, um videogame, o que quer que seja. Eu fico pensando, cara, será que eles vão dar o mesmo valor que eu dei? Como mãe, eu acho que eu posso falar isso para você. Como pai também, que a gente... eu e Matheus, a gente não pensa assim. A gente vai te dar uma calma e ensina seu filho, né? Exemplifica para ele, mostra para ele. E meu filho hoje, por exemplo, você acha que ele é filho de 2 médicos, ele trabalha no Publix, fazendo limpeza. Isso é muito comum na estrutura aqui também. Aqui o jovem, nas férias, ele vai trabalhar e tem que trabalhar. E se tiver que comprar o primeiro carro, deixa ele comprar, sabe? Exemplifica. Palavras, elas até levam alguém no lugar, mas os exemplos, meu filho, ele arrasta. E conversa. Conversa com ele, porque é na conversa que a gente ganha e ensina para ele, sabe? Então, eu ensinei meu filho muito nessa... Ele foi comigo, várias caridades, doações. E hoje ele trabalha limpando Publix, sem vergonha nenhuma. Ah, mas olha, ele fazia faculdade disso, daquilo, morava na Barra da Tijuca. Não, é assim. Ele não tá pior nem melhor que ninguém. Porque é uma outra coisa que a gente tem a realidade aqui, né? Você tem um monte de empregados, você chega aqui, você não tem nada, né? E é assim, e dá para viver, a gente... Ninguém morre disso. Ninguém morre, mas a gente morre de bala perdida, a gente morre de fome, a gente morre de assalto, de... essas coisas assim, a vida vale muito. E com relação a isso, eu falo como mãe, ensina o caminho que seu filho deve andar, ele nunca mais parar de sobre ti.